conheço há muitos anos já, e ele aceitou o desafio de vir aqui falar um pouquinho sobre o sistema imunológico, exercício físico e também o Covid-19, que a gente vai fazer uma relação com tudo isso. O professor Carlos de Lima, ele é professor de educação física, especialista em dor, especialista em medicina do exercício, especialista em personal e musculação, especialista em reabilitação cardíaca e um mestrando em motricidade humana. Seja bem-vindo, professor. Mais uma vez, dá um alô para a galera aí da UFS Clube. Boa noite a todos. Fábio, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu acho que esse é um momento conturbado que todos nós, da educação física, nós temos que fazer essa união para que possamos passar informações corretas para a população, porque nós vemos muitas coisas erradas aí de blogueiros, de pessoas que acham que educação física é fácil, vai lá, faz uma sériezinha e pronto, acabou. Não é assim. A nossa profissão é muito complicada. Existem detalhes, porque nós tratamos com seres humanos. Então, agora, esse ponto que nós vamos abordar, que é o sistema imunológico, o exercício físico, ele é bastante importante nesse momento. Porque se você fizer uma intensidade errada nesse momento, você pode causar um efeito contrário. Em vez de ser um efeito benéfico, vai ser um efeito maléfico. Isso vai trazer muitas dificuldades nessa sequência que nós estamos agora, que infelizmente essa pandemia do coronavírus. Isso aí. E assim, para a gente começar, Carlos, vamos falar um pouquinho do sistema imunológico, de maneira assim, bem sensata, simples, que esse público tem públicos de várias áreas, tem públicos assim, com várias formações diferentes, né, para que eles entendam um pouquinho sobre o sistema imunológico. Pessoal, hoje em dia está se falando muito de sistema imunológico, mas nós temos que saber alguns pontos básicos. Por exemplo, o que é o sistema imunológico? É um conjunto de elementos existentes no corpo humano, que ele serve para quê? Para interagir entre eles e, através disso, ele combater os vírus que estão vindo de fora do nosso corpo, que são chamados antígenos. Tá? Nós temos dois tipos de sistema. Nele é dividido assim. Aquele que vai fazer o ataque primário é o sistema da in natura. Então, esse sistema ele vai fazer o seguinte: ele é encontrado na pele e na muca e também na saliva. Aí tem um outro sistema que é o sistema nata, que é o que tem nos leucócitos, no macro, e através disso ele vai fazer a proteção do nosso corpo. Então, essa é uma forma bem simples para explicar um pouco o sistema imunológico. O nosso sistema é o seguinte: ele vai servir como defesa, tá? Alguns vírus, algumas bactérias vão vir do lado de fora querer entrar no nosso corpo para que possa causar danos internos. Então, o sistema imunológico vai realizar essa defesa, tá? Como nós devemos, então, aumentar esse sistema imunológico? Nós devemos, primeira coisa, ter uma boa alimentação. Algo que é difícil diminuir o nível de estresse. Hoje em dia, como nós sabemos, realmente a gente não sabe como vai ser o nosso futuro, de todos nós. Então, a pessoa fica com um nível de estresse muito alto. Isso vai fazer com outros fatores diminuir a sua imunidade. Outro ponto também é ter uma má qualidade de sono. É você acordar diversas vezes à noite, ainda mais, como eu falei anteriormente, as pessoas vão estar muito preocupadas. Então, vão pensar o que eu vou fazer na minha vida daqui para frente. Então, você acaba dormindo pouco, você não fazendo a sua hidratação de forma correta e o principal também, não fazendo atividade física. Quando você não faz atividade física, você torna-se um ponto que pode fazer o seu sistema imunológico baixar, tá ok? Carlos, olha só para assim, são muitas informações, né, sobre o sistema imunológico que nós não costumamos ouvir nem na universidade, né? Então assim, imagine para as pessoas que não têm uma formação na área da saúde. Então, assim, vamos só voltar de novo naquela parte onde você fala dos antígenos e da in natura, né? Você fala isso? Fala de novo um pouquinho dessa parte. No nosso corpo, ele tem barreiras. Essas barreiras, tá? Tem alguns seres indesejados, que são as bactérias e os vírus.
né, que são conhecidos como antígenos. Aí no nosso corpo nós temos dois tipos de defesa. Nós temos a defesa de primeira linha, tá, que é a imunidade natura, tá, ou a imunidade inata. Então, ela é encontrada na pele, no muco e na saliva, tá? E a imunidade nata, ela é encontrada nos leucócitos, tá? E no macro. Sim. Então, através disso, né, quando você está com esse sistema totalmente concentrado, você consegue ter uma defesa mais forte. Se você tiver, por exemplo, não se alimentar bem, não fazer uma boa hidratação, não praticar atividade física, fumar, ingerir bebidas alcoólicas de formas abundantes. Então, isso tudo vai fazer com que você possa diminuir o seu sistema imunológico e você pode vir a ter algumas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças do coração. Tá? Então, isso tudo vai fazer com que o seu sistema imunológico fique fraco. Então, as pessoas precisam saber um pouco mais sobre o sistema imunológico, para que a gente possa passar um pouco mais. Lembrando, o profissional de educação física é um profissional da área da saúde. Então, nós temos nossos queridos médicos, enfermeiros, técnicos de radiologia, que estão na linha de frente, e nós estamos vindo atrás para mostrar para a população que o exercício é uma forma excelente para aumentar o nosso sistema imunológico. Ótimo. E além disso, assim, a gente está passando, ainda tem, você passa na rua, quando a gente vai dar um pulinho na rua ali no mercado rapidinho, você vê pessoas assim, ainda em bares, né, bebendo bastante bebida alcoólica. E o que você, assim, vamos trazer para esse lado diretamente, para a bebida alcoólica e para o fumo, né, que é algo que são liberados para as pessoas fazerem, né? O que você dá uma palavrinha dentro desse processo todo, sistema imunológico, sobre a bebida, sobre o fumo e na relação deles com o nosso sistema imunológico? Então, vamos lá. A questão do fumo, né? Quando a pessoa fuma muito, ela tende a deixar o seu pulmão um pouco mais enfraquecido. Isso fica mais propenso a ter doenças pulmonares, tá? Doenças respiratórias. Nesse momento, nós temos que ter o máximo de cuidado, inclusive na nossa casa, questão de limpeza. Quem tem rinite alérgica, fazer uma boa limpeza na casa para não deixar poeira, tá? Para que você não possa ter nenhum tipo de doença respiratória. A pessoa que ingere bebida alcoólica, né, ela vai deixar o seu sistema imunológico bastante fraco. E isso é ruim nesse momento. Nesse momento é essencial você não deixar o seu sistema imunológico baixo, fraco. É você fortalecer ele. Então, se você tiver com imunidade baixa e de repente vir um vírus desse, ele pode ser muito fatal para você. O vírus não tem idade. Pode pegar em criança, em jovens adultos e em idosos. Eu vou contar uma história para vocês. Ontem eu fui com a minha esposa no mercado para a gente comprar algumas coisas bem rápido, que estava faltando. E aí nisso estava vindo uma senhora, devia ter mais ou menos uns 75 anos, e nós conversamos com ela, obviamente fizemos de 1,5 m a 2 metros de distância dela, pedimos para ela voltar para casa, que aquilo era muito perigoso para ela, estando na rua naquele momento. Ela virou para a gente e falou assim: eu sou imune ao vírus. Então, essa questão de ignorância das pessoas, que também tem que ser tratada. Então, por isso que nós estamos fazendo esse tipo de bate-papo, essa conversa, para que vocês possam passar para os seus familiares, para os seus amigos, a importância desse vírus. Eu tenho amigos médicos na Itália que o que eu escuto, os vídeos que eles me mandam, os áudios que eles me mandam, é uma coisa assim, muito, assim, você tem que ter muito cuidado mesmo. Fique em casa, faça exercício físico em casa. Depois eu vou falar um pouco mais como fazer exercício físico em casa de forma correta, porque eu estou vendo muita gente fazendo muita coisa errada, seguindo pessoas que não tem que seguir. Então nós temos que, todos nós, unidos, temos que ficar unidos para vencer esse vírus, porque esse vírus é complicado. E unidos para vencer dentro de casa, né? E unidos para ficar dentro de casa. Unidos, mas não juntos. Unidos, isso. Cada um na sua casa. Cada um na sua casa, cada um respeitando o seu perímetro. Isso é importante. Não adianta você chegar
e eu vou na rua, não quero saber de vírus. Aí o que pode acontecer? Uma pessoa que hoje em dia tiver com a imunidade baixa, pegar o vírus, né? Porque ele não respeitou a quarentena, ele vai ocupar um leito, ele pode ocupar um respirador. E, infelizmente, a nossa parte de saúde é muito precária. Então, nós precisamos ter essa consciência que nós temos que cuidar não só da gente, mas do outro também, pensar no outro, né? Isso aí. A explicação foi com bastante detalhe, e ficou bem claro. E aí, como é que são quais são as pessoas com sistema imunológico baixo? Como é que são essas pessoas? Que risco que elas correm, né? Excelente pergunta, Fábio. O que acontece? Pessoas com doenças crônicas. O que são doenças crônicas? Pessoas que são hipertensas, diabéticos, asmáticos, pessoas que são pacientes oncológicos. Então, elas têm imunidade muito baixa devido a essa doença crônica que ele tem, né? Então, faz com que a imunidade fique baixa. E também por medo de alguns de fazer alguns pontos. Um ponto essencial que é o exercício físico. Muitos desse grupo que eu falei para vocês, como diabético, hipertenso, pacientes oncológicos, eles têm medo de fazer atividade física. Por quê? Porque os médicos, por terem um pensamento muito no passado, eles evitam que essas pessoas façam atividade física. E, pelo contrário, devido a diversos estudos, nós vemos que a atividade física é o principal ponto para você melhorar esse seu sistema, né? Eu finalizei a minha especialização agora no Albert Einstein, né, em dor, e nós fizemos estágio em alguns hospitais lá de São Paulo. E, assim, o que a gente pode ver é que os artigos principais falam que exercício físico é o pilar, é o primeiro que você deve fazer, não importa a doença crônica que você tem, se você tem lombalgia, se você tem dor de cabeça, cefaleia, se você tem hipertenso, diabético, paciente oncológico. Exercício físico você pode fazer, você deve fazer, você tem que fazer. Beleza. Aí fizeram uma pergunta aqui, além da atividade e alimentação, suplementação também pode ajudar na imunidade? Eu estava até conversando com um aluno, me fizeram essa pergunta hoje, né, no particular, e eu até conversei com ele sobre isso. Aí o aluno perguntou, o professor Fábio, como é que eu vou eu quero treinar, eu treino pesado, mas eu também tenho uma suplementação rica e pesada, né? Como é que eu faço com essa suplementação? E assim, ele na verdade não, ele falou sobre a suplementação de uma forma geral. E a gente sabe até com pacientes que fazem cirurgias e tudo, como eles estão acamados, eles perdem muita massa muscular. Eles tomam suplementos mesmo acamados, né? Então, assim, fala um pouquinho sobre isso, Carlos. Gente, vamos lá. A Carol perguntou a questão da alimentação. Sim, a alimentação e atividade física é muito importante. O importante, gente, é o seguinte, chama medicina integrativa. É um conjunto de diversos profissionais atuando ao mesmo tempo. Não só o profissional de educação física, mas como nutricionista, para ver essa questão da parte alimentar, como psicólogo, para ver a questão da saúde mental, que é muito importante nesse momento, tá? E também vai entrar o fisioterapeuta. Então, você juntando esses pontos todos esses profissionais, né, para que você possa ver como o seu corpo funciona. O que acontece? Nós temos a individualidade biológica. Cada um funciona de uma forma. Cada um é de uma forma. Então, eu não posso seguir o que o outro segue. Então, por isso que nós temos que fazer essa união, essa medicina integrativa, para que todos possam trabalhar juntos, né? Como a Márcia falou, hoje em dia a maioria dos médicos, né, eles passam atividade física, exercício, mas não pode passar exercício. Por quê? Eles, na sua grade curricular, eles não têm essa disciplina, exceto o médico que fez a formação de medicina de exercício. Aí ele estuda um pouco mais de exercício, sobre exercício, aí sim, né? E quando eu fiz essa pós, eu sou o quarto especialista no Rio de Janeiro e o sexto no Brasil voltado para dor, né? E 85% era médicos, né?
e tinha eu e mais um outro educador físico, e a gente toda hora confrontava com eles, e eles realmente viram que a gente tinha razão. Então, a nossa profissão de educação física está crescendo muito nesse meio, né? As pessoas estão valorizando muito a atividade física, os outros profissionais estão vendo a gente como parte essencial também do tratamento deles. Os tratamentos daqui para frente eles vão mudar. Não vai ser um tratamento só farmacológico, só de remédio. Vai vir essa medicina integrativa, o que acontece lá fora, que é, como eu falei para É, vocês, isso é importante você falar isso, porque assim, a gente está vendo assim, até recente, até poucas horas atrás, eu estava assistindo uma live do Personal Galo, que é muito famoso na nossa área, né, ele falando realmente sobre isso. Ele falando, poxa, eu estou vendo um monte de pessoas prescrevendo exercício físico, fazendo treinamentos de maneira agressiva para a pessoa fazer em casa. Não é uma manutenção, não, é para pessoa, treinamento para pessoa de alto nível mesmo. Né? E assim, quando eu estava pensando em montar os treinos em casas no canal do FS Clube lá no YouTube, eu pensei, eu falei, como é que eu vou montar esse tipo de treino? Para quem eu vou montar? Então, assim, eu falei, vou fazer de movimentos básicos, né, para pessoas até que não consigam fazer, para ter pessoas que vão começar a executar. Então, assim, eu acho que as pessoas e profissionais em si, né, eles têm que ter um pouco de cuidado como é que vai prescrever, como é que vai postar isso no Instagram, porque as pessoas vão achar que são super-homens, né, super-mulheres também. Então, esse é o maior cuidado que eu acho que a gente tem que ter como profissional de educação física. Fábio, você Né? tem toda a razão. As pessoas não sabem que quem não passa exercício físico, não sendo profissional da educação física, está cometendo crime, tá? E o que acontece? Esses blogueiros, eles passam exercícios sem nexo nenhum. No entanto, que há 2 anos atrás, 2 pessoas tiveram lesões graves. Uma ficou tetraplégica por seguir uma blogueira. Então, gente, procura um profissional de educação física. Se você não tem nenhum conhecido, lembra daquele profissional que ficava na sala de musculação. Vai lá no Face, na rede social dele. Chama ele, ele vai te ajudar. Agora, todos os profissionais estão unidos para poder ajudar vocês, para orientar de forma correta, para evitar essa questão de exercício de qualquer maneira. Eu vou falar agora para vocês a questão de exercício com o sistema imunológico. Tá? Pega logo esse gancho de exercício físico e o sistema imunológico, para ver o que acontece com o exercício físico que mexe com o sistema imunológico, né, Carlos? Isso, vamos lá. Devido à Organização Mundial da Saúde, tá? E os órgãos de medicina do exercício voltado para o esporte, eles pedem que a atividade física precisa ser de leve a moderado. Porque quando você faz exercício até a falha, você faz exercícios extenuantes, aonde você fica bastante cansado e bastante ofegante, tem uma reação contrária do sistema imunológico, que se chama imunossupressor, que é quando o sistema ele vai baixar. E quando você faz de leve a moderado, você consegue aumentar o seu sistema imunológico. Nesse momento, eu peço para vocês, não executem exercício até a falha. Exercício bastante extenuante, porque isso pode fazer efeito contrário. Então, como eu devo fazer o exercício? De leve a moderado. Você pode fazer 2 séries, você pode fazer 3 séries. Procura utilizar mais exercícios com a carga do seu corpo, que a gente chama de exercício funcional. O que seria isso? Exercícios que você faz naturalmente no seu dia a dia, como sentar, levantar, empurrar, puxar. Então, esses são o tipo de exercícios que você vai poder fazer. Você não vai entrar em sarcopenia. Sarcopenia é diminuição da massa magra. Você vai manter a sua massa magra. Porque quando você tem sarcopenia, diminuição da massa magra, você tende a ter mais lesão óssea. Então, se você tiver algum idoso que esteja fazendo atividade física, que chegue, está andando em casa, tropeçou, vamos dar exemplo, no tapete, ele cair e ele tiver essa sarcopenia com essa densidade óssea baixa, ele pode ter uma fratura. Tem diversos tipos de fratura que você pode vir mais para frente a ter complicações, tá? Então, gente, por favor, procurem
apenas um profissional de educação física para passar o seu treino. Você pode fazer o seguinte, tem diversos tipos de modo de você fazer um treino que seja seguro e eficaz. Treino online, você chama essa pessoa para ser seu personal online. Você vai estar na tua casa, ele vai estar na casa dele, ele vai direcionar o celular para o local onde você está fazendo, ele vai te orientar. Você pode pegar um fone, ele vai estar lá, acerta a postura, faz dessa forma. Então, isso é uma forma de você se sentir mais segura para fazer atividade física. Tá, gente? Atividade física não é tão fácil, não. Você tem variáveis para poder trabalhar, para você poder fazer com que a sua musculatura tenha um desenvolvimento adequado. Senão você vai ser mais um daquele que fala assim, poxa, eu estou treinando e nada está acontecendo com o meu corpo. O que eu estou fazendo errado? O que você está fazendo errado é que você não tem um profissional de educação física te orientando para fazer essas variáveis de repetição, de carga. Outra coisa que é importante, pessoal, tempo de descanso. Eu estou vendo muita gente botar na internet, descansar 20 segundos, 30 segundos. Aumenta o tempo de descanso, de descanso, para ter essa resposta um pouco melhor para vocês quando você estiver executando o exercício. Ô, Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta dentro da sarcopenia que você falou. A gente, diminuindo a massa muscular, pode ser chamado de atrofia muscular? Essa diminuição da massa muscular, porque assim, eu ouvi, né, muitas pessoas estavam falando, hoje me perguntando também, sobre a manutenção da massa muscular. É claro, assim, por que manutenção da massa muscular? É porque assim, a gente não está com movimentos, exercícios com cargas acima que nós costumamos a fazer. Então, nesse momento, como é com o próprio peso do corpo, como são cargas menores, então, assim, seria uma manutenção muscular, correto? Isso, a manutenção muscular. Essa manutenção muscular, quando você faz atividade física, você tende a ganhar massa magra. E você vai fazer essa manutenção muscular. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que um indivíduo sedentário, tá, veio iniciar atividade física e ele começou ele viu um vídeo que uma pessoa fazia uma amplitude muito grande dos membros inferiores. E ele vai querer fazer aquilo, correto? Mas só que a musculatura não está preparada, então o risco dele ter um estiramento muscular é muito grande. Mas se ele for uma pessoa ativa, que trabalha essa questão de amplitude muscular, isso vai diminuir a questão de lesão. Então, é preciso todos... Gente, vocês lembram que nos anos 80, a expectativa de vida dos idosos era 60, 65 anos, 70? Hoje em dia, você vê idosos de 80 fazendo exercício físico, de 90. Isso é uma coisa excelente. Quanto maior for a idade dessa pessoa, e quanto mais ele estiver fazendo atividade física, vai ser melhor para ele. Melhor vai ser a qualidade de vida dele. O que seria a qualidade de vida hoje em dia? É você conseguir viver bem, sem dores crônicas, sem nenhuma dor de inflamação. Eu ia falar sobre artrose. Ainda posso ganhar massa muscular? Pode. Nenhuma patologia, tá? Nenhuma patologia que você tenha, você não pode fazer atividade física. Qualquer patologia, você pode fazer atividade física. Minha mãe faz hidroginástica. Isso é uma briga que nós temos muito grande com o pessoal da ortopedia. Porque, assim, você está com artrose, está com artrite, pum, hidroginástica. Não é assim que funciona. Não é dessa forma. Artrose... Ô, Carlos, eu costumo falar o seguinte, às vezes chega um aluno lá na academia e fala assim, eu vim treinar aqui, mas eu também só quero fazer só membros superiores. Eu tenho problema nas pernas. Aí vem aluno, ou a gente ouve falar, né? Uma delas aí é minha mãe, que está até perguntando se quer ser personal dela, vai ser de graça. Né? Ela falou assim, eu falo para ela, sim, você vai, você passou hidroginástica, beleza, ótimo, hidroginástica para começar. Se você tem muita dor, você não consegue nem andar na rua. Agora, depois, você tem que fazer uma evolução para alguma coisa mais palpável. Por quê? A gente vive num lugar onde tem um sistema veio uma força de cima. E não tem uma água para suportar a gente embaixo. A gente vive na rua, né? A gente vive em casa. Então, assim, isso que eu falo. A hidroginástica é ótima, excelente para começar, é excelente. Mas não é o ideal para evoluir, não é a evolução do ser humano. Então, assim, de maneira bem simples, né, o Carlos? Isso. Fábio, vamos lá.
Para essa pessoa chegar à hidroginástica lá no clube, onde ela foi, na academia, ela tem que fazer o quê? Ela vai andando. Por que ela não pode andar, por exemplo, numa esteira? Por que ela não pode fazer exercícios que ela faz na sua casa? Ela não vai sentar no sofá para ver uma televisão? Ela não vai pegar algo em cima do armário? Ela não vai se deslocar do quarto dela até a sala? Então, isso é que entra exercícios funcionais. Artrose e artrite é a inflamação devido a um desgaste articular, que é onde tem o maior contato ósseo. Ao decorrer da nossa vida, tá? Esse líquido que ele fica em cada articulação, que é chamado de líquido sinovial, essa produção é diminuída. Então, o que acontece? Aí vem os fatores externos, que é onde você vai procurar um nutricionista ou um endócrino, ele vai te passar alguns suplementos para que você possa ajudar o seu organismo a melhorar essa produção. Isso não significa que você não pode fazer nada, que você tem que ficar em casa sem fazer nada. Pelo contrário, você precisa fazer. Por quê? Todo mundo fala do core. O que é o core? São os músculos do abdômen, da parte do tronco e do quadril. Mas no joelho também tem core. A parte anterior, a musculatura da coxa, a musculatura da perna, que é onde fica o tibial anterior, a região da panturrilha, isso é um core, o nosso joelho. Então você tem que fortalecer essa região. Se você não fortalecer, o que vai acontecer? Obviamente, você vai ter um excesso, tá, dessa inflamação. E também é importante a questão de angulação para você fazer um movimento. Alguns movimentos que você faz, por exemplo, quando você fica muito tempo sentado, tem um contato maior patelo-femoral, da patela e do fêmur. E esse desgaste aumenta a dor, a intensidade da dor. Então, isso tudo tem que ser passado. É por isso que nós estamos aí para ajudar vocês a fazer um treino correto, para que você possa ter a melhor qualidade de vida. Se você for pegar hoje um idoso que tem mais de 65 anos, 67 anos, mais de 70,